listar os nossos materiais para o nosso espelho. Você vai precisar de um espelho de 55 centímetros, um isopor de 3 centímetros, cola de isopor, tesoura, estilete, cola de contato e parafusos ou tarraxas, curvim, tack bond e uma régua ou algo parecido. Você vai posicionar o espelho no isopor de uma forma que fique bem centralizado e agora você vai marcar o espelho por toda a extensão do isopor. Agora com a cola de isopor, você vai passar ela por toda a extensão do espelho. Não precisa economizar, pode passar bastante cola, porque nesse caso quanto mais melhor. Depois você vai virar o espelho e após virar o espelho, você vai fixar bem na superfície do isopor. E agora você dá uma leve mexida para aderir bem a cola. Pressiona um pouquinho também, para ficar bem fixado. Agora aguarde um pouquinho até a cola secar por completo. Nessa hora eu pedi auxílio do Gabriel para ele poder cortar, porque como o isopor é bem grosso, tem que ter um pouquinho mais de força. A gente colocou um pedaço de MDF no chão, pro estilete não arranhar o nosso chão, que é de madeira, né? Mas no caso de vocês também, se for um porcelanato, pode arranhar. Então coloquem uma superfície para facilitar. Então agora com um estilete, de preferência bem afiado, você vai cortar toda a borda de sobra do isopor. Agora a gente vai marcar todo o curvinho. A gente vai fazer a borda do espelho também de curvinho e a alça do espelho. No começo a gente tentou marcar com giz, né? E com essa régua que a gente adaptou. Só que não deu muito certo, tava saindo bastante torto. Então a gente optou por usar a trena e a fita métrica, que facilitou bastante. Então cada fita dessa que a gente fez ficou com 3 centímetros, que é justamente a largura do isopor. Nesse momento que vocês forem fazer a marcação, é importante que tenha um auxílio, porque facilita bastante. Nesse caso foi eu e o Gabriel, e a gente foi marcando cada trechinho e facilita muito se você tiver em dupla. Fica bem mais fácil o serviço. Porque é um pouquinho chato você marcar de pouquinho em pouquinho, mas o resultado fica bem legal, porque fica bem certinho. Vocês podem usar uma caneta, marcador ou uma canetinha para fazer os riscos. Demanda um pouquinho de tempo, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena. A gente pegou 2 tesouras, o Gabriel foi de um lado e eu fui de outro. Como o curvinho era bem grande, então dessa forma facilitou mais pra gente. Um começou cortando de uma ponta e o outro foi pra outra. E a gente foi fazendo isso por todo o curvinho. Agora também usando a superfície de MDF, a gente vai passar a cola de contato. O cheiro dela é bem forte e eu recomendo que vocês usem um pedaço de papelão ou um pincel. Só que se vocês forem usar o pincel, vocês vão ter que jogar fora depois, porque ele fica bem ruim para poder usar. Então vocês vão passando a cola de contato por toda a fita de curvinho. Vocês podem perceber aí que a fita de curvinho ela ficou bem estranha, né? Ela ficou meio curvada, mas isso acontece porque a cola de contato ainda tá molhada e tem um componente químico que fica nela, que depois que seca ele evapora e a fita e o curvinho vai voltar ao normal. Como é cola de contato, vocês têm que lembrar que tem que esperar ela secar para poder fixar. Aí a gente foi dobrando o curvinho por toda a extensão dele, dos dois lados. As 2 fitas feitas, uma é a alça e o outro vai ser a borda do espelho. Nessa hora a gente usou
a cola Tec Bond e o silicone. Nesse mesmo caso, vocês vão precisar também de uma ajuda, porque vai facilitar bastante o trabalho de vocês. A gente optou por usar o silicone porque ele vai ser mais fácil de colar. E se a gente fosse usar o Tec Bond ou cola quente, poderia ter o risco de derreter o isopor. Então a gente achou melhor usar o silicone mesmo. Aí vocês vão passando o silicone por toda a extensão. E a gente também usou um pedaço de fita para poder aderir melhor, porque como o silicone ele não é instantâneo, ele demora para secar, então a gente foi colocando a fita para poder aderir melhor o silicone no curvinho e no isopor. Feito isso, o Gabriel fez uma coisa bem legal, ele fez um acabamento, então ele fez uma espécie de triângulo num pedaço de curvinho, usando a Tec Bond para poder colar, porque ela é mais fácil, é instantânea, e ainda ela dá uma resistênciazinha nessa parte, fica mais durinha. Colem também a parte de trás, dá uma apertadinha para fixar bastante a cola, para a cola aderir. Ficou 2 pontinhas, então agora a gente vai fazer um acabamento. Faz o acabamento dos 2 lados. Você vai fazer a mesma coisa na outra ponta também. Agora, com a ajuda de um estilete, você vai fazer um mais. Ou uma cruz. Porque nessa parte aí, quando a gente vai furar, a gente vai fixar o parafuso ou a tarraxa. Escolhemos usar o parafuso porque ele tem uma extensão bem maior, né? Então ia dar uma fixada melhor no isopor quando for encaixar. Se fosse só a tarraxa, ia ficar um pouco superficial e não é garantia de segurança nessa alça no espelho. Faça o mesmo procedimento nas 2 partes. A gente escolheu essa parte do espelho onde ficou o encontro das 2 partes e a gente vai repetir aquele mesmo processo. Fazer um mais para poder facilitar e furar o curvinho. E com a ajuda da broca da furadeira, a gente foi furando para encaixar o parafuso de uma melhor forma. Não correr o risco de rasgar o isopor. Para fixar melhor, a gente encaixou o curvinho certinho. Colocamos um pouquinho de silicone dentro do buraco que a gente fez e fez o acabamento com a Tec Bond para ficar bem mais colado e mais resistente. O Gabriel fez alguns ajustes onde estava faltando, passou mais um pouquinho de Tec Bond em todo o espelho para fixar melhor e a gente tirou toda a fita. E esse é o resultado do espelho, ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.